Giordano Bruno, então, vai nos dizer também que este processo de buscar acessar essas ideias eternas e buscar viver essas ideias, esses valores, envolveriam dois aspectos intelectuais nossos, que é a memória e a imaginação. Giordano desenvolveu profunda e amplamente essas ideias, inclusive muitas das suas viagens, e se diz que até mesmo a sua captura e a sua traição por Giovanni Mocenigo se deu com base nessas ideias. E Giordano desenvolveu amplamente este estudo, mas não transmitia integralmente a todos os seus alunos, pois fazia então um juízo moral sobre quais conhecimentos eram de fato adequados e justos para serem ensinados. É claro que uma criança que quer tornar-se médica, nós podemos começar a ensinar ela a trabalhar com essa ideia, a desenvolver cuidado com as pessoas, com os animais, aprender como funciona essa profissão, aprender como funciona a higiene, o cuidado com os curativos, com os machucados, mas dificilmente poderemos ensinar sobre cirurgia, sobre como manejar um bisturi para uma criança que sonha um dia se tornar médico. Da mesma forma, Giordano Bruno transmitia os seus ensinamentos dentro daquilo que considerava justo e apropriado para cada um dos seus estudantes. E esse desenvolvimento da chamada mnemônica ou mnemotécnica, que seria o domínio perfeito da memória e da imaginação, ele transmitia apenas para os seus discípulos mais seletos, e ainda assim, a conta-gotas, dentro daquilo que julgava importante e justo para cada um. Giordano nos diria, então, que temos que fazer uso dessas duas forças. Primeiro, para que eu possa acessar esses ideais atemporais, divinos e universais, eu deveria usar a minha imaginação. Lembra quando falamos aqui no início da palestra que podemos imaginar o que seria o nosso eu perfeito, o nosso eu ideal? Como seria uma sociedade ideal? Como seria uma família ideal? Como seria um casamento ideal? Um trabalho ideal? Um ser humano perfeito? Se somos capazes de imaginar essas ideias, somos capazes de integrá-las no nosso coração e de agir na busca dessas ideias para realizá-las cada vez mais na nossa vida. Então eu preciso, primeiro, ser capaz de imaginá-las. Por isso se diz que a imaginação é o poder plástico e criador da alma humana. E depois disso, eu tenho que ser capaz de memorizar essas ideias. Pois de nada adianta nós termos várias reflexões belas e profundas aqui e bebermos vários ensinamentos, se na hora que aparece um obstáculo na minha vida, um desafio, se eu tenho que tomar uma escolha, se eu tenho que agir diante de uma circunstância, eu não me lembre de quais são de fato os meus ideais, de quais são os meus valores. A memória é essencial para que eu me lembre quem eu sou, para que eu me lembre quais são os aprendizados e as circunstâncias que me trouxeram até aqui, para que eu me lembre o que tem valor para mim ou não, dentro daquilo que eu vivi na minha vida. Então, se cultivarmos esses dois aspectos da inteligência humana, a inteligência através da imaginação e da memória, seremos capazes de acessar esses ideais e trazê-los sempre conosco, como um baú do tesouro, sempre acessível para que na hora de tomar decisões, para que na hora de agir na vida, a gente saiba a melhor maneira de agir, a partir do nosso centro, a partir do nosso coração, utilizando a imaginação como uma força que nos eleva, que nos impulsiona, que nos permite acessar o eterno e o atemporal, e utilizando a memória como essa nossa conexão com o centro, com o porto seguro, com a nossa história e com a nossa identidade. Inclusive, Giordano vai nos dizer que a memória, a mente, são extremamente importantes para a saúde humana. Inclusive, vamos ler um trechinho de um dos seus livros que fala sobre isso. Diz Giordano: uma vez que os sentidos estão vinculados e obrigados de todas essas formas, deve o médico prestar atenção ao trabalho da imaginação, pois é ela a porta maior e o principal acesso para as paixões, ações e todos os afetos passíveis de afligir um ser vivo. Deste tipo de ligação procede uma outra, potente de forma mais profunda, que é a natureza intelectiva cognitiva. Ou seja, essa ideia de que a nossa mente
é uma porta de acesso, tanto para esses ideais elevados e atemporais, que conferem poder, capacidade de realização, de domínio de si mesmo e das circunstâncias, mas também é uma porta por onde podem entrar os nossos adversários, nossos inimigos, os vícios, as debilidades, as doenças e os males da alma humana. Então, muitas das nossas doenças e males e mazelas físicas, segundo Giordano, se não todas elas, seriam causadas por essas debilidades da mente, por onde deixamos entrar pensamentos danosos, emoções egoístas, que violentam esse nosso caminho de evolução, impedem o fluxo correto da nossa energia. E ao invés de alimentar em nós saúde e virtudes, acabam gerando doenças e vícios. Quando estudamos, por exemplo, o chamado pai da medicina ocidental, o grande médico e filósofo Hipócrates, ele diria que seria inútil você tratar os sintomas físicos de um homem doente se ele não estiver disposto a abrir mão da má conduta que originou aquela doença. Se diz que nos templos de Hipócrates era necessário que o homem primeiro refletisse sobre a origem daquele mal. Qual foi o pensamento? Qual foi a conduta danosa? Qual foi a emoção vil que gerou aquele impacto no seu corpo? Sabendo disso, então, ele poderia tratar a doença, é claro, mas não permitir mais que ela retornasse. Senão, segundo Hipócrates, seria inútil, pois ele trataria um órgão, apareceria em outro, corrigiria um mal e logo outro o surpreenderia, pois a origem daquele mal ainda não havia sido combatida. A origem dela não está no corpo, estaria sim na alma, na mente, no aspecto moral, na psique do ser humano. Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo.